Bom dia, pessoal. Eu sou Vanessa, né? Sou coordenadora de planejamento de informação em saúde da Secretaria Estadual de Saúde. A gente está gravando a nossa oficina a partir de agora, né? Essa oficina ficará disponível no canal, que foi construído justamente para esse desenvolvimento desse trabalho, que é o Integra SUS MS. Todo mundo que está aqui tem que ir lá cadastrar no canal, inscrever-se, né? O garoto de Jesus. Inscrever-se no canal, assistir os vídeos e acompanhar, porque o trabalho começou aqui, mas a gente tem muito a fazer, porque nossa proposta, né, a nossa meta é entregar no final desse trabalho, além dos planos municipais, os municípios capacitados, as equipes fortalecidas, a gente também entregar 4 planos de regionalização, planejamento regional integrado, um por cada macro-região de saúde do estado do Mato Grosso do Sul. E para isso a gente precisa estar articulado junto com vocês e a gente está contando com vocês nesse processo, certo? Então, assim, quem não se inscreveu, inscreva-se. O que mais, Claudinei? Aperte o sininho e assistam os vídeos, certo? Então, também fiquei sabendo pelo pelo Rodson, né, que é um parceiro nosso lá da SES, da comunicação, que a gente também vai ter um outro mecanismo, que vai ser o Facebook, né? Vai ter um Facebook para disponibilizar a parte legal de documentação, tudo separadinho lá, para a gente ter só esse, né? Depois todo o resultado, os planos municipais. Então a gente está fazendo um trabalho com bastante transparência, considerando esse momento que a gente vive, né? E assim, a gente tem feito questão, e uma das discussões que a gente fez de gravar e disponibilizar as oficinas também foi para que a gente mantenha esse momento de debate, de construção coletiva, de capacitação, né, permanente, para que a gente possa estar revisitando sempre que surgir uma dúvida, né, ou que se em algum momento troque a equipe, ou que entre uma pessoa nova na nossa equipe, vá lá assistir e tenha esse contato sempre conosco através da tecnologia, né? E acho que a gente vai ter aí bastante avanço para frente. O objetivo nosso hoje aqui é a construção dos planos municipais de saúde 2022-2025. Toda oficina a gente vem resgatando as discussões que passaram nas oficinas anteriores, né? O que a gente já passou, vivenciou, porque a prática, a gente vai só crescendo com a prática, a gente vai se apropriando, né, do olhar de vocês, dos municípios também sobre o processo, das dúvidas. Então eu sempre faço uma síntese das oficinas anteriores antes da gente começar. Então a gente passou primeiramente por Corumbá, né? De Corumbá para Jardim, de Jardim nós fizemos Campo Grande, a micro de Campo Grande. Aí agora com vocês a gente vai para Três Lagoas, Paranaíba e depois a gente fecha com Dourados e Ponta Porã, certo? Aqueles municípios que a gente deixou assim livre, né, os municípios para irem nos locais que eles se sentissem mais à vontade. Então quem for em uma não precisa estar na outra, né, e pode estar assistindo novamente. O que a gente viu muito? A gente viu muito assim, como a gente falou inicialmente antes da gravação, a gente viu muitas insegurança, né, na condução do processo. Então, primeiramente, a gente tem que entender que vocês que estão conosco nesses momentos de oficina, vocês não são responsáveis pela elaboração, como eu falei anteriormente, mas pela condução do processo de elaboração de todas as etapas no seu município, né? Por quê? Porque a gente não faz o planejamento sozinho, né? Não sou eu, nem cada um daqui presente que faz. Essa discussão é coletiva e ela só tem validade no coletivo, certo? Primeira coisa, a gente só faz produção de documento público e só tem validade se passa pelo coletivo. Então, em algum momento, você tem que ter construído alguma metodologia no seu município para que a coletividade participasse. As experiências que a gente teve relatadas. Teve municípios que fizeram conferências. Das conferências, Corumbá, por exemplo, fez uma conferência. Da conferência foi produzido um documento que a gente até fez a leitura, se vocês olharem lá, que serviu para subsidiar a construção, né, do escopo do Plano Municipal de Saúde.
Outros municípios fizeram questionários e distribuíram para as áreas técnicas. Outros municípios chamaram diretores, coordenadores, né, gerentes dos grupos, fizeram a discussão e deram os roteiros e os elementos para as equipes conduzirem, para esses responsáveis conduzirem com as equipes, né, nos seus espaços de trabalho, para trazerem os elementos que precisam constar no diagnóstico de saúde. Alguns municípios também relataram que fizeram audiência, né, pequenas audiências, então o grupo da vigilância, grupo da atenção primária, o grupo da gestão, com a participação inclusive relatando a dificuldade de acessar a prefeitura, que é onde fica a pessoa ou a empresa que faz o lançamento no CIOPS das contas, né? Do executado, do financeiro. Então, assim, porque a gente está trabalhando aí um sistema integrado de GISUS e CIOPS, então tem municípios que tiveram muita dificuldade nessa articulação. Então, quando foi fazer a prestação de contas no sistema e detectou a necessidade de alguns elementos que só tem na prefeitura, que o orçamento ficava lá na salinha deles, não tinha contato, né? Então eles tiveram que quebrar essa barreira. Então relataram as estratégias que eles usaram para ter esse acesso e essa troca de informação, né? Inclusive relataram muita dificuldade e resistência. E assim, no geral, foi esse cenário que a gente já visitou, né? No caso de Campo Grande, tiveram vários encontros, audiências, porque eles são, né, um município maior e tem os distritos, né? Tem muitas especificidades. Alguns participaram representantes, né, de classes que têm envolvimento com a gestão da saúde, né, com políticas específicas no processo de discussão. E assim foram fazendo esse processo de levantamento de informação que a gente veio discutindo nas webs, certo? O que a gente fala sobre isso? A gente fala que todo esse percurso histórico, todo esse percurso metodológico, ele deve constar na primeira página do seu plano municipal de saúde, né? Então, eu estou construindo um documento público. Então eu vou lá, faço minha página, eu até brinco, né? Minha página eu posso colocar a foto que eu quiser, a imagem que eu quiser, o layout que eu quiser, se eu quiser colocar contracapa, se eu quiser relatar o nome de todo o conselho, a forma como eu vou formatar o meu documento, que eu vou consolidar o meu documento no geral, a cor que eu vou usar, a fonte que eu vou usar, isso é de cada um de vocês. Geralmente a gente usa as normas da BNT, certo? Mas isso não quer dizer que é a regra, porque o que é a regra? A regra para nós é a Lei 141, né? Então, quem está no processo e ainda não teve tempo ou oportunidade, ou que não leu a 141, a portaria 2135 ou as demais legislações anteriores, precisa passar por esse processo de leitura e apropriação, pelo menos a Lei 141. Isso é fato. Por quê? Porque na lei nós temos lá elencados os itens obrigatórios, os itens normatizados na construção dos instrumentos de planejamento do SUS, a começar pelo Plano Municipal de Saúde, que tem que ter análise situacional, o DOME, que é os diretrizes, objetivos, metas e indicadores. E na análise situacional tem os elementos, os itens que compõem essa construção. Certo? A gente trata, então, de aspectos socioeconômicos, a gente trata de aspectos de adoecimento, morbidade, mortalidade, certo? A gente trata de indicadores importantes e a gente trata de levantamentos do próprio município, tanto de pessoas, quanto de infraestrutura, de equipamentos, não é isso? Dos serviços, mas não fala de que forma esses itens devem ser tratados, certo? A Lei 141, ela cita os itens que compõem, mas ela nunca, em momento nenhum, ela estabeleceu a metodologia de como esses dados devem ser tratados. Então, como a gente vem muito da prática do planejamento normativo, qual que é o histórico que a gente vê no Sistema Único de Saúde? Plano municipal copiado e colado, com o nome de outro gestor, com a realidade de outro gestor, de outro município. Eu até brinco que no próprio estado do Mato Grosso do Sul a gente já detectou municípios que tem praia,
né? Que tem UPA com uma população bem abaixo, né, normatizada para que se tenha um serviço, determinado serviço, mas o município tem serviços que é impossível ele ter por causa da população que ele tem, né? Dados que não pertencem a este município, metas impossíveis de serem realizadas, realidades que não retratam aquilo que o território é. E isso não pode mais acontecer. Mais grave ainda, o que a gente percebe? A gente percebe, quando a gente vai ler o documento, que a parte de diagnóstico não conversa em nada com a parte de diretrizes, objetivos e metas. Por que isso é importante, Vanessa? Porque nós trabalhamos com gestão de resultados. No sistema de GSUS ou na própria legislação, a gente presta contas do quê? Das nossas metas. Metas. Não é isso? Todos aqui já visitaram o sistema? Nós prestamos contas nos RDQs e nos RAGs das nossas metas. Como é que eu vou colocar meta de outro lugar para mim, se o meu dinheiro tem que ser, a minha programação de ações tem que ser elaborada a partir da meta que eu estabeleci no meu planejamento macro, que é o Plano Municipal de Saúde. Certo? Então, assim, isso tem que servir como reflexão para todos nós. Isso não pode mais acontecer. Não é verdade? Outro fator, a gente vê também muita questão, e por isso que é importante a ligação, porque o diagnóstico que a gente vai falar agora, que é a análise de situação de saúde, ele tem que retratar a minha realidade para que as minhas metas, ou seja, aquilo que eu vou me propor a me entregar, os objetivos que eu vou propor a alcançar, partam da premissa de que eu estou respondendo àqueles problemas que eu identifiquei e priorizei. O documento é isso, gente. O documento é o planejamento macro. E a gente precisa entender isso, mas mais do que entender nós que estamos aqui, a gente precisa levar isso desta forma para a discussão. Cada área técnica que atua no município, cada profissional de saúde, ele precisa sentir o pertencimento e ser responsabilizado pela meta que ele está ali se planejando, para que não ocorra mais o que vem ocorrendo, que eu vou falar daqui a pouco. Certo? O Plano Municipal de Saúde não pode ser mais aquele documento que a gente chega no município e pergunta lá para o técnico, você tem Plano Municipal de Saúde? Tenho, CACENS. Você tem Plano Municipal de Saúde? Não sei o que é isso. Nunca vi. Ou que mande para nós um plano de trabalho, ou para nós do Estado, ou para qualquer órgão que você esteja na alocação de recursos, com aquelas justificativas que não justificam nada e a afirmativa de que não existe no planejamento municipal. Porque se eu estou dizendo que não tem plano municipal ou que não está no plano municipal, eu estou afirmando e meu gestor está assinando sem saber que eu não tenho aquilo que eu estou querendo no meu planejamento municipal. Ou seja, eu estou gastando o dinheiro público sem responsabilidade. Certo? Isso não pode mais acontecer. Então, a gente precisa que todo mundo, essa equipe tem que chegar no território, tem que mobilizar o gestor, tem que mobilizar a equipe e tem que fazer as pessoas entenderem a responsabilidade do documento. Outra coisa que a gente não pode mais se equivocar. Plano Municipal de Saúde não é programação, plano plurianual. O plano plurianual é o planejamento de 4 anos, o planejamento de médio prazo da gestão municipal, é da prefeitura, do prefeito. O prefeito olhando para todas as suas áreas. O PPA tem metodologias dele, não se aplica a Lei 141. Certo? O PPA tem a metodologia dele, tem a legislação dele. O PPA, cada um constrói do seu formato. Uns PPAs têm a metodologia de ter diretriz, objetivo, eixo. Quando é que eu uso eixo? As pessoas gostam muito da palavra eixo. Eixo é quando eu tenho uma política muito ampla, ou vou trabalhar um planejamento muito amplo que perpassa por vários eixos. Por exemplo, o planejamento estadual tem eixo. Por quê? Porque existe lá uma diretriz que trabalha o eixo social, o eixo da educação, o eixo da gestão, o eixo da segurança. Então, a diretriz trabalha várias políticas. Nós trabalhamos com diretrizes, objetivos, metas e indicadores porque nós estamos trabalhando com saúde. Certo? Todo mundo alinhado nisso aí? Tá. No plano plurianual,
a gestão, ela precisa fazer uma previsão orçamentária. Por que que eu não faço previsão orçamentária no Plano Municipal de Saúde? Porque o Plano Municipal de Saúde, ele vem com mais um instrumento que é complementar. O que que são? 4 programações anuais de saúde. O que que é a programação anual de saúde? Não é a programação orçamentária? Então, eu faço o meu planejamento de médio prazo, certo? E para cada ano desse planejamento, eu recebo o meu teto, eu vou lá, converso com a minha, né? Articulo lá, vou lá conversar, tenho a minha LDO, tenho a minha LOA e tenho o meu teto orçamentário e preciso me organizar para a execução do meu plano. Porque tudo que eu coloco no plano, isso tem que entender. Tudo que eu estabelecer como meta do plano, eu tenho 4 anos para entregar. Tudo que eu coloco no plano de meta, quer dizer que eu tenho até o final de 2025 para entregar, certo? Quando eu vou para a programação anual de saúde, e isso que eu estou falando para vocês já se aplica ao próprio sistema, porque o sistema é a leitura disso, o sistema é ferramenta. Não foi ele que instituiu nada disso. Desde que o SUS é SUS, os instrumentos de planejamento do SUS são esses. Mas a gente foi perpassando, né, por vários outros contextos e as metodologias foram ali e a gente foi se perdendo nessas metodologias. Mas os instrumentos estão instituídos, legalizados, normatizados no mesmo formato. Então, o que acontece na programação? Se eu estabeleço metas para entregar em 4 anos, eu preciso olhar para essas metas, olhar para o meu teto, a minha programação orçamentária e planejar. Então eu vou dizer o quanto eu vou fazer daquela meta naquele ano e o quanto eu vou gastar para aquela meta e que ações eu vou planejar para alcançar aquela meta. O foco nunca foi a ação. A gente tem que tirar isso. As ações que a gente estabelece são as estratégias que a gente usa para alcançar as metas. Por isso que cada área técnica do meu município precisa saber qual a meta que ela está relacionada, para que as ações dela estejam bem programadas, porque ela tem que ter um horizonte a percorrer. Certo? Eu vou falar vou detalhar isso aí. Então, assim, o plano é isso tudo, né? Quando eu falo diretriz, objetivos, metas, essas organizações, diretriz, objetivos e metas, como eu falei anteriormente, elas devem vir alinhadas com aquilo que eu estabeleço como um problema prioritário. Então, essa contextualização, esse roteiro, ele não existe porque alguém sentou e fez, ele existe porque ele tem a razão de ser, certo? Por isso que a gente tem que perpassar cada um desses momentos para ter sucesso no processo do trabalho, para chegar onde a gente quer chegar, certo? Então a gente começa a discutir plano municipal de saúde e outra coisa, se eu gestor, sou o prefeito da cidade, eu já falei lá no meu plano plurianual que eu tenho como carro-chefe investimento ou como carro-chefe a atenção primária. O meu planejamento municipal, meu planejamento de saúde, ele deve caminhar para o mesmo lado. Então, alinhar não é copiar. Alinhar é ter o mesmo direcionamento. E eu vou chegar lá também. Então, assim, a gente tem que tirar esses equívocos da nossa rotina. Alinhar não é copiar. Por quê? Por não ter mais planejamento dos municípios, é copiado as diretrizes estaduais e nacionais. Para não ter o que a gente já viveu, planejamento do município, aonde a diretriz falava de 27 unidades federativas. Onde que tem município no estado do Mato Grosso do Sul que dentro dele tem 27 unidades federativas? A importância de você olhar o que você está colocando, de não copiar. A sua diretriz de trabalho tem que ser justamente aquilo que você vai priorizar, trabalhar. A gente vai detalhar isso mais para frente, certo? Não copiar do outro. Alinhar é muito difícil não estar alinhado, porque nós trabalhamos as mesmas políticas, só que cada um com suas entregas diferentes. Enquanto para ela alcançar 10% é uma luta, ela já fez 20%, para ela é alcançar 80%. Porque a realidade dela em determinada situação é diferente da minha.
Não existe meta igual a meta. Enquanto para mim é reduzir, por exemplo, a mortalidade materna em 10%, significa reduzir drasticamente, reduzir com muito sacrifício 5 óbitos maternos, um exemplo. Eu falo, estou fazendo 45, se eu reduzir 5, ela fez 2 em 4 anos. O dela é zerar. É diferente, são realidades diferentes. Por isso que a gente não pode ficar copiando do vizinho. Porque a sua organização financeira e a sua prestação de contas é em cima daquilo que você chama de meta. Vocês estão me entendendo? Por que é importante a gente isso? E quando é que a gente avança nisso? Quando a gente entende e faz o outro entender. Porque senão a área técnica vai passar anos e anos fazendo o que a gente vem falando nas oficinas, né? A gente dá exemplo sempre da caminhada. A área técnica, mas Vanessa, a meta é essa, eu chego lá para o colega e falo, sua meta é essa. Aí ele fala para mim, eu falo, o que você vai fazer? Vou fazer caminhada e vou gastar 50 mil. Como é que você sabe? Todo ano eu gasto essa média, 50 mil. Essa média que eu gasto. Coloca aí 60 esse ano, que aumentou a camiseta. A gente não pode mais trabalhar assim. Vocês estão me entendendo? Tá, aí você fala assim, mas meu bem, a sua meta é fazer caminhada? Você faz caminhada para quê? Eu faço caminhada para reduzir tal agravo. Por exemplo, eu uso muito o exemplo da obesidade. Tá, mas aí você faz questão de dar coffee break, refrigerante, não sei o quê, e a sua meta é reduzir uma comorbidade, é reduzir um agravo, correto? Essa é a sua meta. Você está fazendo caminhada e gastando dinheiro há tantos anos fazendo a mesma ação, não mudou nada. Você vai continuar fazendo isso? Você tem que repensar suas ações. Quer continuar com a caminhada? É uma estratégia? Quero, mas vamos implantar novas ações, porque eu tenho metas a cumprir. Se a pessoa não entende, como que ela vai planejar a ação? Outra coisa, nas prestações de contas via sistema, não tem aonde eu explicar as ações que eu fiz. Não tem. Você põe o resultado da meta, preto no branco. E faz as considerações. Se você sofrer um processo de auditoria para confirmar se você alcançou aquela meta, aonde que você tem que buscar a base do cálculo e o histórico das ações? Na área técnica. Então eu preciso começar a ensinar a minha área técnica a tratar o que é público com público, guardar dados, comprovar, acompanhar, criar um roteiro de monitoramento das suas ações, porque eu dependo dela, unicamente, exclusivamente dela, que planejou aquela ação para o alcance daquela meta, para que eu me justifique na utilização do recurso em relação à meta, mesmo porque a PAS é programada por subfunção e por meta. Então, a gente precisa entender isso, mas mais do que entender, como eu falo, vou reforçar, é levar para os colegas entenderem também, para que eles possam planejar como tem que ser planejados. Porque senão a gente sempre vai ter um problema, certo? Bom do sistema, dessa ferramenta, é que ele uniformizou, tá levando todo mundo para o mesmo lado, e a gente ganhou em qualidade, porque agora a gente vai ter, eu falo assim, que um sonho é a gente chegar no momento em que a gente vai trabalhar com resultados. Quais são os resultados do município? São esses. Vai levar lá para o gestor. Gestor, a gente está gastando tanto, os nossos resultados são estes. E o que a gente precisa fazer para ter o quê? Tomada de decisão. A gente precisa investir mais aqui, a gente precisa investir mais aqui, a gente precisa investir mais aqui. Isso não acontece, ninguém fala de resultado. A gente passou anos falando de ação. A gente faz campanha, a gente faz caminhada, a gente faz isso, a gente faz aquilo, a gente faz aquilo. Agora, levanta um de vocês aqui e fala para mim dos resultados que vocês têm alcançado. Do plano que vocês estão entregando agora. Quais são os resultados? A gente precisa avançar muito ainda. Nós todos, certo? Então, a gente precisa se apropriar do que é, de fato, esse planejamento e essa prestação de contas. Bom, então a gente já começa aí, nessa contextualização, a gente já começa a entender que a primeira coisa que tem que ter em todo o plano municipal de saúde é esse histórico, essa contextualização. Eu falo, é essa narrativa. Eu falo até a minha própria experiência, eu tive muita dificuldade em resgatar, porque a gente fica muito nesses trabalhos de TCC, né, fazendo dissertação,
e a gente fica muito técnico, muito assim, avaliando o processo como se a gente não fizesse parte dele. O nosso olhar é sempre um olhar crítico e externo. Quando a gente começa a se apropriar da coisa pública, né, do documento público, a gente resgata então a questão da narrativa. Por quê? Minha apresentação, minha introdução do meu documento, que vai me respaldar legalmente, é a validação dele, é a construção coletiva. Então é narrar qual metodologia, de que forma eu fiz para que essa coletividade existisse. Olha, este documento é o Plano Municipal de Coxim, do período de 2022 a 2025, né? Foi construído através de 4 oficinas realizadas assim, 2 discussões, um questionário, uma conferência, foi feito 3 webs, guardou os registros? Eu acredito que vocês guardaram, certo? Conforme anexo 1 deste documento, daí a pessoa vai lá no anexo 1, está um relatório fotográfico das oficinas, oficina do dia tal, ou print da tela, ou uma cópia do questionário aplicado, ou um convite de uma audiência pública que foi realizada. Respaldem-se, certo? Eu tenho que comprovar a coletividade é comprovada com os anexos. Vamos ser mais técnicos. Isso é técnico, isso é trabalho técnico, né? Olha, participamos das oficinas estaduais, né, para pegar as orientações, registrou, participou, tirou seu print da tela lá, anexo, conforme anexo 2, relatório fotográfico das oficinas. Conforme anexo 1, ata da conferência. Conforme anexo 3, publicação no diário ou publicação na mídia local. Respaldem-se. Se houve coletividade, tem que ter registro. E o registro é a validade do documento. Certo? A introdução do nosso documento não é mais para ficar falando, olha, em 1920 o município nasceu, daí a gente foi discutir um plano, 2, não. Relatem as dificuldades, né? A gente está avançando. Gente, ó, a transparência, eu falo assim, que ela é a cereja do bolo, né? Porque assim, por que não dizer que a gente está avançando, que a gente sentiu necessidade de rediscutir, porque mostra a responsabilidade de quem? Do gestor, né? A gente sentou, a gente sentiu necessidade de discutir, a gente percebeu que o município precisava avançar nessa qualidade do planejamento e da prestação de contas, tendo em vista o momento que a gente vive. Relata, narre de que forma vocês entendem isso, de forma que vocês executaram isso. Isso é extremamente importante, certo? Só aí você já ganha um 100, né? Aí a gente vem para quê? Vanessa, posso colocar os nomes de todos os conselheiros? Deve, coloque. Vou fazer um quadro de siglas no começo do documento ou posso fazer no final? Você que sabe. Posso colocar uma foto do município? Pode. Posso colocar uma foto da equipe? Coloque, sabe? O que você quiser dar de cara, o documento é seu. Assim, quanto mais, eu acredito que quanto mais ele tenha a sua identidade, né? Que a gente vai falar do mapa aqui, ele está mais verídico e mais de encontro com a sua realidade, ele tem mais pertencimento. Então, o documento é isso. Ele precisa nascer dessa forma. Ele precisa ser construído a partir dessa compreensão. Certo? Eu já tinha feito minha introdução, a gente não colocou nada disso, vou ter que chegar lá e correr atrás, não registramos nada, não guardamos nada. Não faça mais isso. A partir de agora, tenha compromisso com você de que tudo que você fizer, você vai construir um banco de dados e você vai ter lá um registro que comprove todas essas etapas. Aí a gente vem então para a primeira parte do plano, que é a análise, que a gente chama análise situacional, ou análise de saúde, ou diagnóstico de saúde. Você pode dar o título que você quiser, mas na verdade é o que? A leitura do seu cenário. Por quê?
Porque, gente, a gente entende, e o próprio sistema entende, porque o sistema lê aquilo que é legal, que a gente, para pensar no futuro, faz uma avaliação dos resultados passados e do nosso presente. Como é que eu vou planejar para frente se eu não entendo o momento que eu estou agora? E se eu não sei os resultados que eu atingi? Ah, mas por que saber os resultados que eu atingi é tão importante? Tem metas que a gente vai continuar a percorrer. Por exemplo, as metas, nós decidimos enquanto Estado que nós teríamos, porque agora mudou, a resolução 8 saiu, vou fazer um parênteses aqui, a resolução 8 foi revogada, correto? A resolução 8, ela trata do caderno de pactuação interfederativa. Essa dúvida também não pode ter mais. O caderno de pactuação interfederativa traz 22 indicadores, dos quais 20 nós pactuamos e tratamos ao longo dos últimos 4 anos, certo? O caderno da pactuação foi instituído pelo Ministério da Saúde e é um instrumento de monitoramento instituído pelo próprio Ministério, correto? Na qual estados e municípios tiveram que fazer as suas pactuações porque foi instituído. É um documento de monitoramento. Cadernos de indicadores, indicador é a ferramenta que mede o desempenho da meta. Para cada indicador eu tenho que ter uma meta, certo? Por isso que fala, por exemplo, cobertura vacinal. O percentual da cobertura atingido da cobertura vacinal é o indicador que mede que meta, se a gente está fazendo a cobertura vacinal ou não, que é a meta pactuada, que nós todos pactuamos 75%. Então a minha meta é alcançar 75%, não é isso? O meu indicador é o percentual de cobertura, não é isso? Então, indicador e meta são coisas diferentes. O indicador é a ferramenta de monitoramento da meta. Então, o caderno de pactuação interfederativa, ele traz os 20 indicadores que a gente tem que monitorar. Então, para cada indicador, cada um de nós estabeleceu sua meta, certo? Diferente do que vai acontecer agora, até 2021, nós tínhamos como parâmetro o que era proposto pelo Estado, em cima de uma base histórica. A partir de agora, cada um vai ter que avaliar a sua própria base histórica e propor a sua meta. Quando chegar em meta, eu vou falar disso novamente. Mas por que eu estou falando disso agora? Porque quando a gente faz a análise situacional, a gente não tem que olhar para os nossos resultados. Então, eu vou pegar tudo aquilo que eu estabeleci de meta no plano anterior, não é isso? E vou olhar que resultados eu atingi. Minha análise situacional já começa aí. Aí eu vou fazer a leitura do meu cenário. O que é a leitura do meu cenário? É você olhar para os seus dados. Gente, ó, presta bastante atenção. Se o seu diagnóstico não está nesse formato, contemple. Diagnóstico não é para ir lá na página do Google, no Wikimedia, né? Wikipédia, e copiar lá o que é a população do município, ir lá no site do IBGE e copiar a população do município. Dados oficiais subsidiam a construção de um diagnóstico.